Se você ignorar isso, pode acabar posicionando seu dinheiro do lado errado da história. Enquanto o mundo tenta entender para onde vai a economia global, a crise chinesa já começou a alterar silenciosamente os fluxos de capital. Em 2023, pela primeira vez em décadas, a China registrou queda populacional e teve o menor crescimento do consumo interno desde 1990. E isso, vindo da segunda maior economia do planeta, acendeu todos os alertas. Quem entender esse movimento agora, antes de virar manchete, pode se antecipar e lucrar com o reposicionamento de ativos que o mercado ainda não precificou. Quando o consumo interno trava, surgem oportunidades nos lugares menos óbvios. É nessas brechas que surgem as grandes tacadas. Neste vídeo, você vai entender por que a crise chinesa não é apenas sobre cidades fantasmas. É sobre uma ruptura silenciosa que pode afetar tudo, do minério ao dólar, do Brasil à Nasdaq. Se ficar até o final, vai saber exatamente onde estão os sinais e as possíveis janelas de entrada. Então vamos lá? O paradoxo dos gigantes de cimento. À primeira vista, a China parece uma superpotência irretocável. Arranha-céus reluzentes, trens-bala e cidades inteiras surgindo do nada. Mas quando se olha com atenção, percebe-se um paradoxo inquietante. Milhões de apartamentos estão vazios. Muitos nunca sequer foram habitados. São cidades fantasmas, erguidas como símbolo de um crescimento artificial. Enquanto os prédios crescem, o consumo interno permanece retraído. Diferente das economias ocidentais, onde o consumo impulsiona o motor econômico, na China ele é uma engrenagem quase enferrujada. O chinês médio poupa mais de 40% da renda. É uma escolha? Sim. Mas também é uma resposta a um sistema que não oferece segurança. A baixa participação do consumo interno no PIB chinês causa ondas que reverberam por toda a economia global. A segunda maior economia do planeta consome pouco do que produz. Imagine uma locomotiva puxando o trem global, com o freio de mão puxado. Essa desconexão entre construção e consumo cria excesso de oferta sem demanda real. Os investimentos são drenados para a infraestrutura inútil, enquanto o cidadão hesita em gastar. Muitos jovens chineses sequer sonham em comprar um apartamento. Preferem viver com os pais e economizar. As raízes do medo de consumir. O hábito de poupar na China não é uma simples escolha econômica. É uma herança de sobrevivência. Ao longo de séculos, o povo chinês enfrentou secas, enchentes, guerras civis e fome extrema. Esse histórico criou um senso quase instintivo de proteção contra o futuro. A política do filho único criou o modelo 4-1, um filho cuidando de 2 pais e 4 avós. Isso gerou uma carga emocional e financeira enorme. Por isso, ele poupa muito, como se o amanhã fosse sempre incerto. Além disso, há a ausência de uma rede sólida de proteção social. Não há aposentadoria garantida, nem sistema de saúde universal confiável. Sem esse colchão de segurança, a poupança vira o único alicerce possível. É como se cada chinês fosse o próprio Estado, o sistema financeiro travado. Enquanto no Ocidente é comum ouvir "meus investimentos estão rendendo", na China, essa frase beira a ficção. O mercado financeiro chinês é travado, pouco transparente e fortemente controlado pelo Estado. O cidadão comum não tem onde aplicar com segurança. A China não produz o efeito riqueza. Aquela sensação de que você pode gastar porque seus ativos estão valorizando. O chinês, mesmo com um imóvel, vive a angústia de ver os preços caírem. Boa parte do sistema financeiro é dominada por empresas estatais, lentas, burocráticas e com baixo retorno. É um ciclo vicioso. A falta de confiança impede o investimento, que impede o crescimento, que reforça a falta de confiança. E assim, o dinheiro segue trancado no cofre. A obsessão pela infraestrutura inútil. Durante décadas, a estratégia do governo foi clara: construir, construir e construir. Se o PIB precisava crescer, levantava-se uma ponte, uma ferrovia, um conjunto habitacional, mesmo sem demanda real. O que importava não era a utilidade, mas o número final do relatório. O resultado são cidades fantasmas, prédios sem alma, infraestrutura de luxo sem uso prático. Há aeroportos que nunca receberam voos, estradas que não levam a lugar nenhum,
e bairros inteiros onde ninguém jamais morou. Governadores regionais são recompensados pelo que constroem, não pelo que funciona. Essa lógica distorcida gerou bolhas e colapso imobiliário. A China se tornou refém do próprio ritmo. Se parar de construir, a engrenagem trava. Se continuar, a bolha incha. O colapso imobiliário. Empresas como a Evergrande se tornaram ícones globais, não pelo sucesso, mas pela queda. A incorporadora acumulou dívidas trilionárias, construindo sem freio. Milhares de chineses compraram imóveis na planta que jamais serão entregues. Hoje, há milhões de imóveis vazios, inacabados ou encalhados. O mercado travou, o financiamento sumiu e a demanda evaporou. Como esse setor respondia por quase um terço da economia chinesa, o impacto foi devastador. Famílias inteiras perderam suas economias, investidas em imóveis que não existem. Exportações sob pressão. Com o colapso imobiliário, a China perdeu uma de suas maiores engrenagens de crescimento. E ao tentar se apoiar nas exportações, esbarra em um cenário global mais hostil. Vários países passaram a impor barreiras a produtos chineses. O motivo? Medo da dependência e desconfiança no modelo econômico chinês. O mundo começa a enxergar que o excesso de produtos da China gera desequilíbrios locais, pressionando empregos em outros países. Sem poder exportar nem construir como antes, a única alternativa real é estimular o consumo interno. Mas esse caminho está quase bloqueado. Os bloqueios internos. O maior obstáculo para o consumo interno não é financeiro, é psicológico e estrutural. O medo de gastar se junta à ausência de segurança social. Muitos idosos não têm aposentadoria estável, e o sistema de saúde exige pagamento direto. Além disso, o sistema estatal ainda atua como produtor, controlador e regulador. Empresas privadas crescem até certo ponto. Depois, são lembradas de quem está no comando. Casos como o do Alibaba reforçaram o recado. Cresça, mas não mais do que o partido quer. Para que o consumo floresça, seria necessário valorizar o empreendedor, desburocratizar o crédito e garantir a aposentadoria básica. Mas isso exigiria reformas profundas no modelo que comanda o país. É como se estivessem presos num dilema. Ou mudam e arriscam o poder, ou mantêm o poder e afundam juntos. A contenção global. O planeta começou a entender que depender demais da China pode ser um risco geopolítico. Diversos países iniciaram movimentos de contenção, tarifas, barreiras regulatórias, restrições a empresas chinesas. A guerra comercial silenciosa já está em curso. Empresas estão realocando fábricas para o Vietnã, Indonésia, Índia. Isso pressiona ainda mais a necessidade do país virar sua economia para dentro. Mas virar para dentro exige mudanças que o partido não quer fazer. O dilema da confiança. No fim das contas, a questão central não é mais o concreto ou os arranha-céus. É a confiança. A crise chinesa não é de infraestrutura, é de credibilidade. O povo não confia, os investidores não confiam, o mundo não confia. E sem confiança, não há consumo interno, não há investimento, não há crescimento sustentável. Sem reformas reais, o país caminha para um cenário de estagnação econômica crônica. O controle excessivo e a ausência de liberdade econômica estão corroendo a base do que já foi o motor mais veloz do planeta. A janela para mudar está se fechando depressa. O que impede essa virada é o medo político. Abrir a economia pode significar perder o domínio, e isso o Partido Comunista não aceita. É o dilema clássico, escolher entre evoluir ou endurecer. E quanto mais endurece, mais o sistema se torna incompatível com um mundo que exige transparência e dinamismo. Conclusão. Hoje, a China está presa entre o passado e o futuro. A pergunta que ecoa é: será que vai conseguir se reinventar a tempo? Ou vai sucumbir à própria rigidez? Agora que você sabe o que está realmente acontecendo, a pergunta é: você vai continuar apostando nos mesmos ativos de sempre? Ou vai repensar seu portfólio antes que o mercado vire? A chance de agir é agora, enquanto a maioria ainda está olhando para o lado errado. E me diga,
Você confiaria seu dinheiro em um país com 65 milhões de imóveis vazios e um sistema preso entre o controle e o colapso? Deixe nos comentários sua visão sobre o futuro da economia chinesa. Se esse vídeo te fez repensar o rumo da economia, então você precisa ver o alerta que Ray Dalio deixou para o mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você não recebe opinião rasa. É análise estratégica, direta ao ponto.